Aqui, você define o presidente. Estamos de volta com o sexto e último debate do PED 2013 na cidade de Cubatão, transmitindo pela linha direta. Agora vamos à segunda etapa, a segunda rodada dos debates, que é onde os candidatos perguntam, cada candidato vai perguntar para um, eu vou sortear inicialmente quem fará a pergunta, que caberá 1 minuto, e vou sortear também aquele que vai responder, que terá 2 minutos. Em seguida, volta 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. A mesa inicia com a pergunta, que será dirigida ao Lício. Roda o comercial para a gente entrar, então, tá bom? Companheiros e companheiras. Ok, de novo, nós entramos na etapa da pergunta de candidatos entre candidatos, 1 minuto para a pergunta, 2 para a resposta, 1 para a réplica e 1 para a tréplica. Começa a pergunta, a mesa. Está funcionando? Alô, alô? Tá, né? Tá. Tá viciado isso, porque ontem à noite eu perguntei para o Lício também, né? Mas, Lício, suscitado pelo debate, eu acho que a chapa que você representa é uma das que tem tido mais iniciativa em tomar um pouco de conta de como o PED está sendo organizado. Eu vou te pedir que você conte aqui para o plenário por que vocês foram levados a fazer vários recursos para a Nacional, recursos que a gente apoiou, e eu sei que foi arquivado, que você explicasse um pouco para os internautas, para o plenário e até para o Emídio, que pediu para que fosse explicado, o que está acontecendo, como foi o mecanismo do acerto dos boletos que cada filiado, individualmente, deveria pegar, ir no banco e pagar. Se a gente teve 700 mil filiados que foram ao banco e pagaram o seu boleto. Então, acho que você pode ajudar, porque vocês fizeram o recurso, eu sei que se recusaram, se querem entrar no mérito do recurso. Acho que é importante você explicar. Um momento, até zerar isso. 2 minutos agora para a resposta, Lício. 2 ou 3? 2. Me informaram, volta 3, então desculpa. 3. Está contando? Como é que é? 3 minutos. São 3 minutos. Ô, gente, 3 minutos. Ó, se suspense aí. Bom, acho que esse tema que a Misa está levantando é um tema fundamental que diz respeito a um problema central da organização do nosso partido. E organização tem a ver com política, né? Nós não podemos separar os temas da organização do tema da política do PT. E a nossa avaliação é que nós estamos muito mal na política e isso tem implicações na organização. O centro da questão é o tema das finanças. Como sustentar um partido dos trabalhadores? Não sei se todo mundo tem conhecimento desse dado, mas o PT, em 2011, é o dado mais recente que nós temos, teve uma receita de aproximadamente, números arredondados, 107 milhões de reais. Desses 107 milhões de reais, aproximadamente 50 milhões vieram do fundo partidário, dinheiro do Estado que financia os partidos. Como todos os partidos, o PT arrecadou 50 milhões. Outros 50 milhões foram doações de empresários, bancos, empreiteiras, empresas em geral, para financiar, não campanhas eleitorais, para financiar o funcionamento cotidiano do partido. E 7 milhões vieram das cotizações dos filiados. Tem algo errado nessa conta. Quer dizer, um partido que se propõe a ser o partido dos trabalhadores não pode ser financiado nem pelo Estado, nem pelos empresários. Então, a gente acha que é correto, é justo que o PT tenha um sistema de financiamento a partir dos filiados. Esse PED revelou anomalias absurdas. A Misa disse aqui, não é segredo para ninguém, o Emílio sabe, a regra era que cada filiado pagasse a sua cotização de R$10. Vamos falar o português claro aqui, sinceridade, franqueza entre nós? Não aconteceu isso. Foi generalizado o pagamento coletivo, por mandatos, por tendências que pagaram. Isso é evidente. Alguns recursos que nós fizemos, inclusive, porque companheiros falecidos tiveram a sua cotização paga. Então, vamos jogar limpo entre nós aqui? Eu acho, inclusive, que não foi privilégio de uma tendência ou outra. Infelizmente, foi um processo que foi
se eu não vou dizer generalizado, mas foi muito amplo no partido todo, e que, se a gente quiser ser franco entre nós, revela uma debilidade fundamental aqui no nosso processo do PED. Tem a ver com as regras do 4º Congresso, inclusive, né? O 4º Congresso falava isso, que a cotização tinha que ser individual, e elas não foram. O 4º Congresso falava que o filiado deveria ter participado de um processo de debate político para se credenciar a votar, e isso foi derrubado de forma errada, né? Era uma decisão do Congresso que foi derrubado pelo Diretório Nacional. Então, as mudanças do jogo foram mudadas no decorrer do jogo. Isso revela problema do partido, que se a gente quiser, francamente, construir um partido dos trabalhadores, nós vamos ter que fazer esse debate com muita profundidade no 5º Congresso do PT, para construir alternativas. Conclui. Ok. Espera zerar a lei. 1 minuto para a réplica. Pois é. Mesa. O Lício comentou, então, do recurso que eles fizeram contra mortos, filiados mortos, que foram pagos. Quero fazer uma correção que generalizado não. A nossa chapa, inclusive porque não tem os meios econômicos para isso, não pagou boleto generalizado. Eu digo para vocês, eu paguei de 3 filiados, mediante telefonema, dizendo, vou pagar e depois me restitui, porque eu não tenho dinheiro para ficar pagando para os outros. E é desigual, sim, companheiros. Hoje, nós estamos aqui. Eu gostaria de ter os meios de, por exemplo, fazer uma grande plenária antes de um debate. Quem tem parlamentar que ajuda a financiar e não sei o quê, pode fazer. Quem não tem recursos da estadual. Tem companheiros que podem viajar milhares de quilômetros pelo Estado, porque tem parlamentares que pagam, tem prefeito que paga, tem um monte de companheiros que pagam. Nós não temos. O dinheiro que o partido disponibiliza para é exclusivamente para os debates. A gente sabe que tem chapas que fazem muito mais atividade do que esses debates. Então, tem poder econômico, sim. Muito obrigado. Mais 1 minuto para a réplica. Isso. Bom, acho que tem 2 coisas centrais aqui no minuto que eu queria pontuar. Foi constatado, não sei de onde veio esse número, que dos 700 mil que estão aptos, aproximadamente mais da metade teve em curso nesse procedimento errado. Então, a generalidade nesse termo foi muito amplo, esse procedimento errado, equivocado, que reflete problema sério do partido. Eu queria frisar isso. E segundo, tem a ver com a sinceridade que eu acho que todas as correntes vão ter que se ater sobre esse problema, se a gente quiser de verdade construir um partido que seja construído pela nossa militância. Eu vou ser franco com vocês aqui, eu acho que é um problema que nós vamos ter que ser muito sincero e procurar alternativas criativas para viabilizar. Porque, vejam bem, o PT tem quase 1 milhão de filiados. Se cada filiado contribuísse com R$5 por mês, seria possível a gente arrecadar aqueles 100 milhões que em 2000. Não precisa de dinheiro do empresário, não precisa do fundo partidário, mas precisa de um partido que seja financiado pela sua base. Agora, só vai ser possível fazer isso se a gente convencer a base na política a sustentar o partido. E essa é uma questão de vida e morte. Por favor. Muito obrigado. O próximo perguntador. Lício, já fica com o microfone. Se você perguntar para mim... Você quer tirar aqui? Não. Vou ajudar a Misa. A Misa. Vou ajudar o seguinte, como a gente tem feito debate em vários lugares do Estado, essa questão tem sido recorrente, mas como nós estamos discutindo aqui com vocês, eu vou fazer de novo. Porque eu acho que é uma questão central para o PT. Nós estamos muito confiantes que o Padilha e o PT pode ganhar as eleições em 2014. Eu disse na minha fala inicial, isso é um sentimento que está na militância, porque reflete dados objetivos. Dados objetivos. A questão é, Misa, qual é a política que deve guiar a nossa campanha eleitoral, qual o programa e quais são as alianças que devem guiar essa campanha. Eu digo isso porque tem uma questão central, que é a definição do vice do Padilha. E existe a cogitação, tem sido ventilado pela imprensa, sobre a possibilidade de que o usineiro lá de Ribeirão Preto, um tal de Maurílio Biagi, que foi filiado ao PR recentemente, seja o vice do Padilha. Queria saber qual que é a sua opinião sobre essa política de alianças que tem sido ventilada. Nós não estamos construindo isso, não tem um debate no partido. Há indícios
que isso está sendo gestado lá no Instituto Lula para dar nome aos bois, Conclua, por da favor. cidadania. 3 minutos. Ok, vamos lá. Primeiro, sobre o programa. Tem uma questão que a gente tem debatido muito, é que se o PT faz oposição que deveria fazer ao Alckmin. Eu acho que não faz. E eu não acho que não faz porque os deputados não queiram fazer oposição. Eu acho que não faz porque a direção estadual e nacional do partido não tem uma política de verdadeiramente combater a política dos tucanos. No plano federal, aplica a lei de responsabilidade fiscal, aplica o superávit fiscal primário, e no plano estadual e municipal, privatiza a estrada, e no plano municipal e estadual, por exemplo, a questão das organizações sociais, que é uma criação do Fernando Henrique Cardoso e que tem várias prefeituras do PT que aplicam. Tem prefeitos do PT que se autoelogiam por ter feito parceria público-privada. Então, acho que o programa tem que ser um programa de defesa do serviço público, etc., e não de disputar quem que paga ou quem cobra o menor pedágio. Isso do ponto de vista do programa. Do ponto de vista das alianças. Primeiro, sobre o Maurílio Biagi. Primeiro, quero dizer o seguinte, o jornal O Valor Econômico publicou, e não houve nenhum desmentido, que o companheiro Lula estava articulando o Biagi, usineiro da Unica, para ser o vice do Padilha. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu acho que tem que parar essa história de que a política do PT é elaborada no Instituto Lula, e depois o partido, toda a direção sai repetindo ipsis literis. Eu não vim aqui falar mal do PT, eu vim aqui criticar a política da direção. E uma das políticas da direção que eu critico é cogitar, no estado como São Paulo, onde a gente sabe o que são os usineiros, em particular da região de Ribeirão Preto, o que representa a superexploração dos trabalhadores naquela região da cana, região que devastou toda a plantação, cogitar, então, esse sujeito, Maurílio Biagi, que é do PR, que abriga também um grande fazendeiro, que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamado Antero Mânica, que é o acusado pelo assassinato de 4 trabalhadores do Ministério do Trabalho em Unai, Minas Gerais, e que até hoje não está condenado e recém se filiou a um partido da base aliada do PT. Assim como recém se filiou ao PMDB a Cátia Abreu, outra latifundiária bastante conhecida da nação brasileira. Então, essa política de alianças, olha, pode até levar a ganhar. Eu não acho que vai fazer essa aliança vai perder. O problema não é esse. O problema é quem ganha. Porque aliança com o PMDB, o PT ganhou a eleição. Mas quem está tendo vantagem de bloquear a reforma agrária, agora diz que a Dilma vai desapropriar 8 propriedades. Em um ano. É isso? Conclua. Só um minuto para a réplica. Ok, pode ser. Bom, eu acho que o partido precisa debater muito isso. Está sendo ventilado, nós não sabemos se vai se consumar, vai ter um processo de convenção que vai definir quem vai ser o vice. Mas é bom, a base do partido está alerta desde já sobre essa questão. Porque uma coisa é certa, é possível ganhar o governo de São Paulo ano que vem. Mas, para ganhar o governo do Estado de São Paulo ano que vem, nós vamos ter que construir, e isso está na ordem do dia, uma aliança que represente os interesses históricos da classe trabalhadora. Isso não é chavão, isso é uma necessidade que está colocada na rua. Ou o PT reata com os petroleiros, e teve uma cisão agora, no leilão de Libra, ou a gente reata esse diálogo com a base operária da CUT, com o MST, com os estudantes, com a juventude, com a UNE, e criamos um programa avançado para disputar o governo do Estado de São Paulo. E isso tem que estar expresso na chapa, que tem que ser uma chapa que represente isso. Uma chapa de esquerda, um Padilha, o PT na cabeça, e um partido de esquerda. Pode ser o PCdoB, pode ser um aliado histórico do PT, ligado aos trabalhadores, e não pode ser um usineiro. Esse é o sinal que nós temos que dar para a nossa base social, para vencer e para construir a unidade do partido. Ok. É um minuto da tréplica. Não, veja, eu acho que realmente, companheiros, nós temos que refletir sobre a política de alianças. Vamos ver o que acontece aqui na Baixada. Eu acompanhei, pena que a companheira Thelma teve que se retirar, porque ela falou que ia numa atividade de uma região que está sendo desapropriada,
e que a prefeita do PMDB, Antonieta, abandonou o pessoal e foi para a Suíça, a Thelma foi lá, eu vi o pão que o diabo amassou, que a Thelma comeu na campanha dela. Quero falar muito francamente. Assim como eu vi na região de Osasco, Barueri, etc. Eu tive numa reunião aqui na Baixada que um companheiro falou um negócio que me marcou. Ele, no dia que o campus rompeu, eu quero ver se o presidente do PT, que veio aqui, enfiou a goela abaixo, que a gente abrisse mão de candidatura própria para apoiar o PSB, vai ter a honradez de vir aqui pedir desculpa para nós. E, realmente, a política de aliança está uma política que está destruindo o PT. E nós estamos diante de uma situação grave, porque agora o PMDB está se sentindo forte para ser partido. E nós temos que pensar em retomar a discussão e rever essa política de aliança. Bem, próximo perguntador, Carlão. Vamos ver se a gente consegue... Para o Emídio. 1 minuto para a pergunta. Bom, Emídio, a pergunta que eu queria lhe fazer é, você acabou de mencionar que nós somos negativistas, negamos o partido, que está tudo errado. Nós tivemos conquistas importantes no 4º Congresso, que fez com que o partido cumprisse, a partir desse PED, a cota de mulheres, a cota de negros e a cota de jovens na composição da chapa. No entanto, mais dezenas de municípios não conseguiram fazer o PED porque não tem negros filiados, não tem mulheres e não tinham jovens. E essa resolução do Congresso nunca chegou na maioria de municípios do interior. Como é que você vê essa realidade, como você conseguiu viajar todos, se esse é ou não um problema do PT e dessa direção atual que não conseguiu sequer cumprir essa tarefa de dar formação ou de informação aos municípios? 3 minutos. Primeiro dizer, companheiro Carlão, que eu consegui viajar o estado todo porque eu segui a determinação da regulamentação do PED, fiz uma atividade de finanças, fiz um jantar em São Paulo, arrecadei recursos, vendi convite e foi público, soltado, distribuído, inclusive no Linha Direta do PT. Portanto, eu sou absolutamente tranquilo sobre isso. Dizer a você que o problema das cotas, o cumprimento das cotas em muitos municípios tem dificuldade mesmo. Tem município, para se ter uma ideia, onde tem 30 filiados. Tem muitos municípios no interior da 30 filiados, estou falando membros de diretório. E desses 30 filiados, às vezes precisa de 8 mulheres para cumprir a cota, a paridade. E às vezes você tem 5, 6 mulheres filiadas entre as 30. Então, então você não consegue. Agora, o fato de não conseguir, esse é o primeiro PED que nós estamos fazendo após a regulamentação das cotas e da paridade no Congresso. Vai ter problema? Claro que vai ter problema. Vai ter municípios que o PT vai voltar, não vai conseguir cumprir a cota e vai voltar a ser comissão provisória. E nós vamos ter que tocar, reforçar a organização do partido nesses locais para poder, nos próximos PEDs, conseguir fazer cumprimento da cota dessa forma. Eu acho que o importante aqui é a gente ter dado um passo importante. Quer dizer, o fato de ter colocado no Congresso 50% das mulheres significa que nós vamos ter que ter uma política específica para estimular a participação das mulheres no próximo período. A política atual do PT é insuficiente para garantir 50% de mulheres. Ela precisa ser estimulada, precisa criar mais condições. A Secretaria de Mulheres vai ter que ter mais poder. A Secretaria de Juventude, se a gente quiser estimular, vai ter que ter mais poder para fazer isso. Acho que essa é a grande questão. Não basta tomar a decisão no Congresso. Fazê-la acontecer é uma coisa tão importante ou mais importante do que tomar a decisão. E dizer a vocês que essa história de que PT imita tucano, gente, que conversa é essa? O Fernando Henrique, quando via qualquer crise lá fora, ele mandava aumentar juro, mandava cortar programas sociais, sabe? E mandava aumentar impostos. Com Lula e com Dilma é outra coisa.
Aqui não foi cortado nenhum programa social. O mundo está derretendo em crise política, em crise social e econômica, e o Brasil continua crescendo. Não do jeito que nós queríamos, mas receita neoliberal do Fernando Henrique aqui não foi utilizada e não será utilizada. Aqui nós estimulamos o crescimento econômico. Aqui reduziu o juro ao patamar mais baixo da história. Aqui nós aumentamos o investimento social. Aumentou. 1 minuto para a réplica. Então, veja bem, essa mesma direção é a direção que compõe com a chapa hoje, que te apoia. Eu acho que foram 4 anos de falta de direção. É isso que eu disse na minha fala inicial. A falta de direção de você ir nos municípios construir essa política de paridade. Nós abrimos mão disso porque nós perdemos a autonomia. A agenda do PT deixou de valorizar a militância. Ela passou a tocar o partido. Quando tem filiação, é filiação de massa, em que a confirmação da filiação, basta assinar uma lista. Então, a prática hoje adotada pelo nosso partido, ela precisa mudar. Então, são essas coisas que nós estamos criticando e dizendo que está ruim. Então, não está tudo bem, não. Precisa mudar muita coisa. E essas coisas refletem depois em quase 100 diretórios não vão poder realizar o PED, porque não teve esse link com a direção estadual, que foi a direção estadual no maior estado do país, que menos se reuniu. O presidente. É isso que nós queremos corrigir. Ok. Tem mais 1 minuto para a tréplica. Eu acho assim, corrigir coisas sempre tem para corrigir. Eu não falei, não falo e não falarei que não existe, que está tudo certo no PT, que nós não precisamos mudar nada. Não é porque a atual direção me apoia, porque as principais correntes me apoiam, e que eu vou falar para você que nós não temos que mudar. Eu já admiti, nós precisamos reaproximar do movimento social, precisamos tornar o PT mais aberto para a juventude, precisamos renovar os nossos quadros, precisamos estimular o funcionamento dos diretórios. Os nossos diretórios, Carlão, não podem ser apenas sedes fechadas que são utilizadas apenas para reuniões. Ele pode se abrir para reuniões, para atividades culturais, inclusive de não filiados do PT. Sabe? Hoje tem dificuldade, às vezes, para usar até a própria sede estadual. Então, nós temos coisas para mudar e para melhorar. Sabe? Eu concordo com isso, eu acho que nós temos uma nova geração que precisa ser conquistada. Sabe? Nós vamos passar, nós estamos passando. Eu quero renovar. Ok. Muito obrigado. Estamos aqui numa situação que pode dar dízima, né? Vamos ver. Bom, Miranda vai ser o perguntador. E, no meu cálculo aqui, só tem uma possibilidade. Se não sair, saiu para ele mesmo, tá certo? Então, não tem problema, vamos fazer o Carlão, tá certo? Que é o próximo, né? Não pode... Vocês entenderam que as opções que... Né? Então, ficou Miranda para o Carlão. Isso. Senão não, você pergunta para você mesmo, então. Eu não perguntei. Então, mas agora você será o próximo. Isso. É que se saísse, você tinha 2 opções. Se saísse aqui, mas como saiu Miranda, ficou só com uma opção. Alô? Bom, Carlão, eu acho que nós temos que aprofundar esse debate e aproveitar esse último debate para colocar questões que estão no centro dos problemas do PT. E aqui eu tenho certeza que o inimigo não está aqui dentro. O inimigo está lá fora. A questão é como enfrentar o inimigo. Essa é a discussão que nós temos que fazer aqui. Portanto, Carlão, na minha opinião, o problema central do governo, e que tem a ver uma subordinação política com uma proposta de colaboração de classes, portanto, de reformar o capitalismo, administrar bem os governos que participam, para mim a questão central é econômica. E isso significa que existe recurso para atender às reivindicações das ruas e para melhorar do povo brasileiro. E isso significa a dívida interna e externa pública do Estado brasileiro. Qual a sua... Essa questão central para atender às reivindicações e ter os recursos para fazê-lo nesse próximo período, Carlão. Conclua. 3 minutos, Carlão. Bom, é exatamente isso que a gente falou no início. Para que a gente possa ampliar a conquista da classe trabalhadora,
é impossível você querer administrar o capitalismo da forma que nós estamos administrando hoje. Por exemplo, não tem como você, ao mesmo tempo que tiramos 40 milhões de famílias da miséria, nós não diminuímos um centavo dos ganhos dos banqueiros desse país. Isso deu para fazer num período, só que agora não cabe mais, porque a crise internacional continua e é necessário que agora você, para ampliar a conquista da população, é necessário que você taxe as grandes fortunas, que você tire os ganhos excessivos dos banqueiros, dos capitalistas desse país, para que você possa fazer as reformas que nós não fizemos no mandato do Lula e da Dilma. A reforma política, a reforma agrária, a reforma urbana. Por que nós não conseguimos fazer isso? Porque nós temos uma política de aliança que nos limita. A política de aliança que nós temos, ela limita o governo a avançar além daquilo. Então é necessário que o partido faça essa luta. O partido tem que disputar nas ruas para empurrar o governo. Agora, por que o partido não vai? Por falta de autonomia. E essa falta de autonomia, a gente não disputa as mudanças, a reforma tributária, por exemplo, que poderia melhorar os cofres do governo para que nós pudéssemos ampliar. Agora, nós não podemos fazer isso porque a política de aliança não nos permite. Então, é necessário romper com o setor que hoje nos apoia, porque se hoje a Dilma ganha em qualquer cenário, não é à toa. Não é à toa, porque há um setor da sociedade, dos capitalistas, que preferem que a gente continue governando desse jeito, sem mexer nas mudanças estruturais desse país. E esse é um problema para nós, porque a rua começou a nos cobrar agora. A rua começou a nos cobrar. E se nós não tivermos uma política para responder às reivindicações da rua, que partido que nós vamos ter no futuro, com essa juventude que hoje está nos cobrando, e nos ver sair abraçado com o Maluf, ter que ganhar as eleições a qualquer custo, nos custará muito caro, porque nós não vamos ter no futuro a confiabilidade dessa juventude que vão substituí-lo, a atual direção, os militantes de hoje. Então, essa opção de que lado, o que nós possamos fazer para avançar, é necessário haver mudanças na política econômica. E mudança na política econômica significa a gente não reservar dinheiro para pagar dívidas de banqueiros e de indústrias. É necessário fazer um investimento em políticas sociais, só que isso, para fazer, a conta é simples. Se arrecada tanto, se um lado coisa, dinheiro para ampliar a situação dos trabalhadores. Então, essa mudança é necessária para que a gente possa mudar a política econômica. Ok, muito obrigado. Volta para o Miranda. Vamos lá, Miranda. Exatamente, Carlão. Eu acho que você tocou em duas questões centrais, que há nuances entre as várias chapas e companheiros, mas é o problema central que todos aqui concordam, inclusive pelo que eu ouvi, e como resolver. Eu diria o seguinte, e eu tenho colocado isso, os chamados avanços ou as conquistas dos últimos anos do governo Lula e Dilma puderam ser feitos devido a um crescimento econômico. Uma política reformista, Carlão, ela é possível quando há recursos sem mexer no que é estrutural. E aqui nós estamos vendo o maior exemplo, que são os juros. Ou seja, os juros que chegaram ao menor patamar, já os juros da taxa Selic, que é a base, inclusive, de rolagem da dívida e que sangra os cofres públicos e o dinheiro para investir nas áreas sociais, o que está acontecendo? Está chegando novamente na taxa de 2 dígitos. Ou seja, esse tipo de avanço, ele com uma penada, com uma outra situação, ele pode ser derrubado de uma penada, de uma levada. Não são avanços estruturantes para melhorar a vida do povo trabalhador. Muito obrigado. Volta para o Carlão. Bom, eu tenho certeza absoluta que nem a Dilma e nem o Lula gostariam de fazer o leilão que fizeram na Petrobras. Agora, o mercado impôs essa decisão para ela. Impôs essa decisão para que ela pudesse fazer caixa para continuar bancando essa política. E nós não disputamos, nós tínhamos que ficar do lado dos petroleiros, não para ficar contra a Dilma, mas para ficar contra quem estava pressionando o nosso governo, que é o PMDB, que é o setor empresarial,
que precisa que o governo tenha caixa para continuar bancando a política deles. Então, tem política que nós temos que disputar na rua, que é a melhor forma de fazer o nosso governo avançar, é a gente fazer aliança, ao contrário do que fez o nosso deputado Vacareza, que fez um gol contra nós, e o partido não teve ainda a capacidade de enquadrá-lo, ou de botar para fora das fileiras do nosso partido. Por quê? Pela falta de autonomia, pela falta de direção de São Paulo. Muito bem, a rodada final. O Emílio tem 1 minuto para perguntar para o Miranda, tá certo? Que terá 3 minutos para responder, depois volta. Pedro Miranda, desde o início dos debates, e esse é o último deles, tem sido frequente da parte de todos os candidatos, menos esse que vos fala, o questionamento à política de alianças. E da sua parte tem sido muito forte o questionamento à política de alianças. Eu queria saber de você o seguinte: no quadro político atual, para reeleger a presidenta Dilma e para eleger o ministro Padilha, governador de São Paulo, que alianças que você faria aqui no estado de São Paulo e no Brasil para garantir as eleições? Alianças partidárias. 3 minutos para a resposta. Bom, como eu tenho sempre dito, Emílio, em primeiro lugar, o que nós deveríamos fazer, eu vou por etapas do meu raciocínio. A primeira coisa é que o presidente do PT e a sua direção tinha que ir para a rua, encabeçar um movimento fora Alckmin. Se ligar a todos os movimentos que aconteceram desde junho para fazer esse grande movimento e encurralar o PSDB. A partir desse movimento, nós tínhamos que chamar uma assembleia popular na Grande São Paulo, na Baixada, em todas as regiões, e chamar quem está conosco em defesa do serviço público, quem está conosco em defesa das reivindicações mais sentidas do povo trabalhador e das regiões, quem está conosco pelas 40 horas semanais, quem está conosco para aumentar e fazer a reforma agrária no estado de São Paulo, quem está conosco no estado de São Paulo para duplicar os investimentos, principalmente no metrô e nas obras de infraestrutura e saneamento básico. E quem está conosco para derrubar a lei de responsabilidade fiscal que engessa os estados e municípios e vira um balcão de negócios. Quem está conosco para, nesse projeto, enfrentar a direita reacionária desse estado. Aqueles que atenderem esse chamado. Eu tenho certeza que os movimentos sindicais, o movimento popular, os partidos que se reivindicam da luta dos trabalhadores estarão conosco. E para aplicar esse programa, e a partir desse programa ganhar a maioria na sociedade, a gente vai enfrentar o Alckmin e seus aliados. E todos os seus aliados, o Kassab, o PSB, o França, que é aqui da Baixada, para enfrentar o PTB, o PSB, o PDT, todos esses que estão há 20 anos junto com o PSDB e com os tucanos destruindo o estado de São Paulo. Isso é o movimento que deveríamos fazer. E não cair num balcão de negócios, de toma lá da cá, de cargo, etc., que vão engessar, como disse o Carlão, um governo que possa ser um ponto de apoio para a luta dos trabalhadores e para mudar a política econômica no momento de crise que se avizinha. Essa é a resposta, Emílio, que nós temos que fazer. E isso nós vamos descobrir quem são os aliados. Porque aqui não é aliado só para ganhar a eleição. É para ganhar a eleição e levar o caneco. Não é só para ganhar o jogo do campeonato. É para levar o caneco. Porque com isso, nós mudaríamos a correlação de forças desse país. Aí sim, para a gente colocar na ordem do dia a mudança da política econômica e a luta por um outro projeto. Para ter um discurso para ganhar mentes e corações, em especial das novas gerações, da juventude das ruas. Volta 1 minuto para Emílio. Bom, primeiro, a pergunta foi clara e direta. Qual seria a aliança partidária que você faria nesse momento? Essa pergunta você não respondeu. Você falou que você faria assembleias regionais, assembleias pelo Estado, chamaria o movimento social, ver quem concorda. Ora, isso não vai dar aliança partidária.
liderança partidária é clara. É com partido tal, partido A, fulano é vice, o outro é candidato ao Senado. Quer dizer, esse tipo de política que você está propondo é retornar o PT para os anos 80. É retornar o PT para a época do isolamento. É retornar o PT para a época que nós saímos à rua para fazer oposição. Quer dizer, dá a impressão que você está com saudade de ser oposição, não com vontade de ser governo. Sabe? Que é o que eu quero. Eu quero ser governo. Por mais que seja duro, eu prefiro ser a vitrine do governo, ser criticado por ser governo, ser criticado por errar, mas ter muito aplauso também. Melhor. Volta um minuto. Emílio, esse é o centro mesmo. Porque a primeira coisa é o PT se reconectar com os lutadores, com os movimentos sociais e com a juventude no Estado e nesse Brasil. E construir junto com eles um programa para mudar de verdade e que seja sustentado pelas ruas, porque junho mostrou. E a história do movimento dos trabalhadores e desse país mostrou o que é o poder. O poder não está nos palácios, o poder está na mobilização e na força, na consciência das lutas dos trabalhadores. Porque nós, isolado como você avalia, Mídio, nós com 16 deputados colocamos conquistas dentro da Constituição brasileira que até hoje são muito maiores que os 10 anos de governo do Lula, ou não? Não. Com 16 deputados, nós colocamos licença maternidade, nós reduzimos a jornada de trabalho em 4 horas, nós colocamos a licença paternidade, nós colocamos os direitos democráticos. E isso todo o avanço futuro. Muito obrigado. Encerramos essa etapa e vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com a pergunta do plenário. Aqui, você define o presidente.